A obra Mensagem, escrita por Fernando Pessoa, publicada em 1934, foi uma das maiores obras nacionais, enaltecendo o poder de Portugal, o povo, os feitos e o seu potencial para o futuro, o Quinto Império. Na altura da escrita da obra, Portugal atravessava diversas controvérsias a nível político. A implantação da República, em 1910, é resultante de um longo período de mutação política, social e mental, onde foi abolido o direito da monarquia e foi decretada uma República Democrática que veio a ser dotada de uma nova Constituição, ainda em 1911. Com a queda da monarquia, Portugal entrou em várias crises políticas, levando à queda de sucessivos governos. As constantes greves, atentados e golpes de Estado levam a um clima de instabilidade, culminando no golpe de 1928 e a consequente ditadura militar. Os anos compreendidos entre as duas guerras mundiais, o chamado período entre guerras, foram marcados por um clima generalizado de insegurança. Por um lado, o sistema capitalista via-se em descrédito, por outro, o sistema socialista ameaçava expandir-se e instaurar à força uma ditadura de proletária. Sentindo-se ameaçados por dois sistemas com pretensões globais, muitos países encontraram no ultranacionalismo e no autoritarismo formas de resistir às pressões externas. E foi assim que surgiram, entre as décadas de 1920 e 1930, os regimes fascistas. O fascismo italiano conquistou considerável apoio popular, especialmente pela constante utilização dos meios de comunicação como forma de enquadramento das massas e por reprimir com violência qualquer iniciativa de oposição. Aliás, a própria palavra fascismos provém do termo italiano fascio, que se refere a um conjunto de feixes interligados a sustentar uma chave, simbolizando o poder e a autoridade na época da Roma Antiga. Em suma, o modelo do fascismo italiano influenciou em diferentes graus diversos governos do período entre guerras e acabou por se aproximar particularmente de outro típico modelo fascista, o nazismo alemão liderado por Adolf Hitler. Ainda hoje existe uma grande controvérsia a respeito deste tema. Personalidades como Francisco Franco na Espanha e António Salazar em Portugal foram alguns responsáveis pela implementação de regimes fascistas. Mensagem foi o único livro publicado em vida de Fernando Pessoa, um ano antes da morte do poeta. A publicação que reúne um conjunto de 44 poemas escritos entre 1913 e 1934. Foi premiada pelo Secretariado de Propaganda Nacional no âmbito do concurso Prémio Antero de Quental, durante o regime político do Estado Novo. Na sequência dos heróis míticos e lendários, Mensagem apresenta-nos um conjunto de poemas que se constituem uma homenagem a figuras históricas nacionais. Também ela com um valor simbólico, desde a fundação do Reino de Portugal à ação épica dos descobrimentos. No que diz respeito à cultura de Portugal, nos anos 20, inicia-se a primeira geração do modernismo, que continua a conciliar as artes e as letras. Em relação à literatura, as revistas mais conhecidas na época foram a Contemporânea e a Presença. Os principais escritores nesta época foram Fernando Pessoa, Miguel Torga e Mário Sá Carneiro. No início do século XX, Portugal continua na linha do naturalismo e classicismo, praticado por grandes mestres como Almada Negreiros, Vieira da Silva e Eduardo Viana. A moda dos anos 30 foi influenciada pelas grandes musas do cinema de Hollywood. Os seus cabelos penteados em onda eram tendência, bem como as saias e os vestidos longos, com decote nas costas. Já na moda masculina, os ombros dos paletons eram largos e quadrados, assim como as calças eram retas ou largas. Ainda em relação ao cinema, é no ano de 1933 que estreia o popular filme A Canção de Lisboa, sendo este o primeiro filme sonoro realizado em Portugal. Já em relação à arquitetura, Pardal Monteiro destaca-se como arquiteto da nova geração e projeta vários edifícios, tal como exemplo, a Estação Ferroviária do Cais do Sodré. Nos anos 30, a música clássica teve uma grande importância e contribuiu para a inovação do mundo. Entre eles, destacavam-se Luís de Freitas Branco e Frederico de Freitas, compositores de obras modernistas. Ainda no início do século XX, as influências internacionais que mais se faziam sentir em Portugal eram a russa, a italiana e a francesa. Fernando Pessoa era criador de sonhos ou de mitos, sem que, no entanto, deixasse tentar a conciliação com a realidade. Preocupado com os destinos de Portugal, o poeta procurou articular duas posições, a de patriota e a de um homem universal, sendo que Pessoa era nacionalista, que seguia por este lema: tudo pela humanidade, nada contra a nação. Esta frase demonstra perfeitamente a concepção universalista, sem que isso excluísse o elevado sentimento patriótico, que o levaria a exaltar as qualidades do povo português, encontrando nele as linhas de força de um movimento espiritual que irradiaria para todo o mundo. E analisando as condições orgânicas de Portugal, acaba por concluir que o país tem uma grande potência construtiva ou criadora, um império,
Ora, o mito sebastianista serviu para esse fim, estabelecendo a nossa atmosfera espiritual necessária à realização desse sonho. No que diz respeito à estrutura, a mensagem tem uma estrutura tripartida, que sugere uma simbologia das fases do ciclo de vida, o nascimento, o crescimento e morte. Este poema está dividido em 3 partes. O número 3 simboliza a perfeição, a totalidade e sugere também uma evolução mística que culminará no Quinto Império. A primeira parte da mensagem designa-se brasão e é constituído por 19 poemas. Esta parte corresponde ao nascimento da pátria, onde surgem os heróis lendários e históricos construtores do Império. O sujeito poético faz referência aos mitos e a figuras históricas, como por exemplo a Dom Sebastião, entre outros. Dá-se conta de um Portugal erguido pelo esforço dos heróis e destinado a grandes feitos. Está subdividido em 5 partes. No brasão, as 5 quinas e os 7 castelos representam o percurso de conquista dos territórios contra os mouros e ainda a esfera armilar representa o mundo descoberto pelo povo português durante o tempo dos descobrimentos, ou seja, durante o século XV e XVI. A segunda parte do poema-mensagem designa-se por Mar Português e é constituído por 12 poemas. Esta parte refere-se às figuras e acontecimentos dos descobrimentos que exigiram uma luta contra o desconhecido e os elementos naturais. Representa, portanto, o sonho marítimo e a obra das descobertas, ou seja, representa a vida. A última parte é constituída pelo poema O Encoberto, que se divide em 3 partes, os símbolos, os avisos e os tempos, constituindo no total de 13 poemas. Nesta parte, Portugal encontra-se adormecido ou até mesmo numa crise profunda, o que leva à morte da pátria. Este encontra-se à espera de um Salvador ou até mesmo do Messias, e aqui faz referência ao mito sebastianista, representando assim a esperança da ressurreição de Portugal. O poema-mensagem termina com o renascimento de Portugal através do Quinto Império, um império espiritual. Passaremos de seguida à abordagem de 6 dos 44 poemas de mensagem, dos quais pertencem à primeira, segunda e terceira parte. Situado na primeira parte, o dos castelos começa por referir mitológico e metaforicamente a princesa Europa, que se encontra deitada e imóvel sobre o continente europeu, representando o estado moribundo do conjunto destes países. Os seus cabelos alcançam um certo conjunto de países e os seus olhos situam-se na Grécia. O seu cotovelo esquerdo posiciona-se na Itália e, opostamente, o direito está sob Inglaterra. Portugal situa-se no rosto, onde a Europa contempla com um olhar misterioso e esperançoso. Portugal, tendo já alcançado grandes feitos anteriormente, torna-se a esperança para retirar a Europa da estagnação, destacando-se do resto dos países, sendo deste modo o rosto da Europa. De seguida, ainda na primeira parte, D. Sebastião, rei de Portugal, neto de D. João III, que faleceu em 1557, quando o neto tinha apenas 3 anos. A criança recebeu de imediato a coroa e, aos 14 anos de idade, subiu ao trono. Ousado até aos limites da loucura, o novo rei não atribuía grande importância ao planeamento cuidadoso, adorando desafiar o perigo. Em 25 de junho de 1578, partiu com uma armada e lutou com os mouros. Desapareceu e morreu, supostamente a 4 de agosto de 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, com apenas 24 anos, depois de uma derrota devastadora que demonstrou a loucura da sua cruzada em África. Com a sua morte, sem descendentes, a coroa portuguesa passou para o seu tio-avô, o velho cardeal D. Henrique, inquisidor-geral I. D. Sebastião tornou-se numa espécie de mito racional. Daí nasceu o sebastianismo. O facto de o desaparecimento de D. Sebastião ter levado à perda posterior da nossa independência levou à crença de que o monarca irá regressar, devolvendo ao país tudo o que este perdeu, brilho, glória e força, para renascer das trevas. Ou seja, devolver ao país a sua identidade perdida, restaurando a nacionalidade, o que conduzirá ao Quinto Império. O tema do poema D. Sebastião, rei de Portugal, é a loucura, ou sonho, aliadas à capacidade de desejar e ter iniciativa para ir mais além. Sem um sonho, o homem não se distingue do animal, que se limita a procriar e a esperar a morte.
É preciso ter coragem, determinação e iniciativa para ultrapassar o estado de cadáver adiado que procria, ou seja, para sair do estado de estagnação e decadência. No entanto, apesar do fracasso, nomeadamente a morte física do rei na Batalha de Alcácer Quibir, é importante não desistir e manter o foco para recuperar Portugal do estado de morte psicológica em que se encontra. No que diz respeito à segunda parte, Horizonte inicia-se com uma interpelação ao mar anterior a nós, causa dos medos provocados nos marinheiros pelos seus perigos. A neblina e o escuro simbolizam o mistério e a ânsia do futuro que os espera para além da linha fria do horizonte. Linha esta que retrata o mundo a descobrir e a frieza causada pela sua dúvida e insegurança. A linha da costa onde se encontra a vida, como por exemplo as árvores, as flores, a terra, tudo o que o mar não lhes pode fornecer é almejado por estes navegantes que anseiam e sonham voltar à sua zona de conforto. Os beijos merecidos da verdade. Este último verso simboliza o merecido conhecimento pelos portugueses da verdade, o real que antes estava oculto por o horizonte. De seguida, ainda na segunda parte, Mar Português, o poema faz referência ao navegador português Diogo Cão. Diogo Cão efetuou importantes viagens de reconhecimento da costa ocidental africana. Foi o primeiro navegador a utilizar um padrão de pedra no arte de marcação e em 1485 chegou ao Cabo da Cruz, atual Namíbia. O tema do poema Padrão prende-se com as descobertas, revelando a ousadia e determinação dos portugueses. No que concerne ao título do poema, este remete para as várias funções desta pedra emblemática que sinalava a posse de Portugal. Padrão. Em suma, o padrão é símbolo da ousadia e determinação do povo português. Num discurso de primeira pessoa, o sujeito poético Diogo Cão mostra neste poema o significado do padrão. Este sinala ao vento e aos céus que da obra usada é minha a parte feita. Ou seja, o padrão indica que o navegador cumpriu a sua missão, as quinas testemunham um domínio português no oceano, que foi muito superior ao dos gregos e ao dos romanos. A cruz mostra o último objetivo da navegação, a procura do porto sempre por descobrir que só será encontrado na eterna calma. Também simboliza a expansão da fé que os portugueses levavam consigo. Neste poema, o sujeito poético identifica-se com o navegador Diogo Cão, e este caracteriza-se como um navegador com ânsia de navegador, como demonstra o verso "E para adiante naveguei". Paralelamente, revela um sentimento de insatisfação e determinação, manifestando a capacidade de superação, e faz a febre em mim de navegador. Por outro lado, o sujeito poético evidencia a consciência do seu papel na caracterização de uma obra coletiva e transcendente. E a cruz, ao alto, diz que me há na alma. São ainda enaltecidas as viagens marítimas de portugueses e a superioridade do povo português face à antiguidade clássica. Enquanto os gregos e os romanos dominavam apenas o Mediterrâneo, o mar conhecido, os portugueses desvendaram o mar desconhecido. O mar sem fim é português. Estes versos atribuem uma dimensão épico-heroica ao povo português pela sua excepcionalidade e esforço de autossuperação. Na terceira parte, encoberto de mensagem, o sujeito poético reflete o estado de estagnação de Portugal, assim como a importância de certas personagens como António Vieira, que referiram o Quinto Império como mote para a Portugalidade e renascimento da glória nacional. No poema António Vieira, o sujeito poético coloca em evidência o valor de Vieira para Portugal, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. Isto porque Vieira, religioso, filósofo, diplomata, escritor e ainda orador dos seus famosos sermões, teve um papel importante para Portugal, sensibilizando e alcançando muitos corações portugueses com verdades reais como o combate à corrupção, estabelecendo metaforicamente relação com o povo. Vieira foi também um dos profetas do Quinto Império, o segundo a mencioná-lo depois de Bandarra e a tornar público as suas crenças e esperanças do regresso de Dom Sebastião. E com ele, o restabelecimento da glória nacional. O Quinto Império, na última estrofe, é visto como algo maravilhoso que, mesmo pertencendo ao futuro e tendo em si o mistério do destino, seguramente acontecerá e todas as forças espirituais impulsionam para que isso aconteça. A madrugada irreal do Quinto Império, doira às margens do Tejo. De seguida, ainda na terceira parte, no poema Antemanhã, é refletido o estado de Portugal, bem como onde deseja chegar o Quinto Império. Neste contexto de perda de independência, o sebastianismo, alimentando-se do mito do encoberto, transforma-se já no encoberto. O que é certo é que o mito sebastianista é um mito messiânico que se afunda na esperança de vida de um Salvador que virá salvar e libertar o povo e restaurar o prestígio nacional. No que diz respeito ao poema Antemanhã, o tema é a passagem para uma nova era, da noite para o dia, das trevas a um novo dia. Ao longo do poema, apercebemos de uma relação hierárquica entre o mostrengo e o senhor. Por um lado,
o mostrengo apresenta-se como uma figura que é dominada pelo homem, daí ser apresentado como servo do seu senhor. No entanto, a função do mostrengo é acordar Portugal, que parece estar adormecido. O povo português está preso no antemanhã, num país em estagnação, porque não age para nascer um novo dia, ou seja, o Quinto Império. Com este poema, podemos encontrar algumas semelhanças e diferença do mostrengo no poema Antemanhã, de Fernando Pessoa, e do Adamastor, dos Lusíadas de Camões. As semelhanças são que ambos surgem como um símbolo do medo, dos perigos e das dificuldades que o povo português enfrentou ao passar o cabo das tormentas. Em relação às diferenças, para Pessoa, o mostrengo representa uma figura ameaçadora e agressiva. Já para Camões, o Adamastor tem a capacidade de amar. No final, estes dois episódios revelam o espírito aventureiro e a audácia do povo português. Assim, percebemos que o poema pretende elevar ou até mesmo enaltecer os portugueses. Em conclusão, o ambiente em que Portugal se encontrava na altura da escrita da obra influenciou totalmente os principais pontos em que o sujeito poético reflete: a estagnação e a consequente necessidade de Portugal se superar, assim como foi capaz no passado. O Quinto Império é resultado do sonho, da necessidade de ação, de avanço, por oposição à quietude que caracteriza a nação adormecida. O novo império espiritual será construído pelo poder da alma humana e pela força divina, um império que não existe no espaço e que se constituiu como o verdadeiro e supremo destino de Portugal.